Oi, Radiante, você conhece alguém que faz tempestade no copo d'água? Ou você mesmo? Como é difícil lidar com pessoas que a gente tem que ter muito cuidado para falar, né? Pessoas que qualquer coisa parece que vão explodir. Como se fosse uma bombinha relógio ali que estão a qualquer momento prontas para explodir. Eu já lidei muito com pessoas assim, já tive muitos momentos assim. TPM, eu na verdade não quero dizer que eu posso responder por mim, mas vamos lá, vamos conversar sobre isso. A gente estava aqui conversando, eu e meu amigo, sobre essa questão de picos de emoções e sobre pessoas que conseguem ter um controle maior sobre as suas emoções, sobre o que acontece com elas. Por que algumas pessoas, quando algo muito pesado, muito estranho, até algo de susto chega até elas, e elas conseguem respirar, pausar, não fazer a tempestade, pelo contrário, parece que até acalmam as águas para depois passar. A gente tem personalidade, né? A gente tem aí várias influências de personalidade, que claro, ninguém é igual a ninguém, a maneira como a gente processa tem que ser muito natural. Porém, a hora que a gente fala de tempestade no copo d'água, eu tô falando aqui sobre sempre criar muito mais emoção do que precisa numa situação e movimentar a energia das pessoas ao redor, ou seja, chamar a atenção da energia dos outros, perturbar o campo energético de outras pessoas, porque você está num ponto energético alterado. É um assunto extremamente delicado, porque é um assunto que envolve autoconhecimento, como eu venho sempre falando aqui para você, mas ao mesmo tempo é um assunto que envolve você abrir mão do ganho. Muitas pessoas, e aqui eu não estou falando com pessoas com disfunções, com depressão, com problemas severos, que realmente entram numa esfera que foge à minha alçada, e a gente precisa ter sensibilidade e amor para entender que existem sim coisas e questões clínicas da nossa emoção que precisam ser tratadas. Estou falando aqui de pessoas normais, e normais até entendendo que cada um é único, mas que tem dificuldade de lidar com as próprias emoções e aprendem a reagir de uma forma que, por trás disso está o quê? Ganho. Tudo que a gente faz para preencher necessidades essenciais. Já ouviu falar nisso? Na teoria das necessidades humanas, compartilhada muito pelo Tony Robbins, que eu fiz a formação dele em mentoria, quando a gente entende o que está por trás do ganho nas nossas emoções, a gente tem muito mais clareza do que fazer para mudar, para ganhar coisas de forma mais positivas. Claro que tudo que a gente faz é para ganhar alguma coisa, seja para ganhar a aprovação de alguém, o amor de alguém, um resultado de alguma coisa, um descanso até um ganho. Olhando para o ganho como uma coisa positiva, não como algo que você quer se dar bem, mas como algo que você busca. Quando você manipula as emoções dos outros, seja sem querer, seja por querer, que às vezes o sem querer ele se torna por querer quando você tem consciência e não faz a mudança necessária, nós estamos ganhando alguma coisa. Então, quando você chama muita atenção, por exemplo, gritar com uma criança, e eu já fiz muito isso, tá? Longe aqui de estar buscando perfeição nisso aqui, mas óbvio que hoje em dia eu aprendi muito mais. Quando você grita com uma criança, você tem o foco da atenção dela completamente em você, você faz ela parar os seus movimentos físicos pela impressão que você causa nela energética, e você tem toda a energia que ela tinha dela ali, que estava em movimento, focada em você. Você não modificou o que ela está fazendo, mas você dominou ela. E a gente, às vezes, tem pais que são muito agressivos durante a nossa infância e adolescência, e que nos fazem saber que a força, o ataque, a reação dão um ganho extremo. A gente consegue muito o que quer através disso. O nosso universo de vida com guerras, com agressividade, ele é muito recheado disso. A gente sabe muito bem que se consegue muito através da violência. Só que, será que não existe um outro jeito? Será que não existe uma maneira mais pacífica de viver, mais amorosa de viver, do que depois a gente ter que ficar se curando de traumas da infância, da adolescência e perpetuando isso numa sociedade de violência e de frieza? Porque a outra maneira seria você se esfriar para poder, não vou sentir nada. E aí você se torna uma pessoa fria, que não preenche as próprias necessidades, que vai se machucando por dentro. Depois que eu comecei a estudar um curso em milagres, que foi um divisor de águas para mim, eu comecei a entender muito sobre a reação como medo. Reagir é algo que a gente faz com medo. A tempestade num copo d'água, ela vem muito da sua reação de medo. Ou medo do que vai acontecer se alguma pessoa continuar com aquela ação, ou seja, quando algo que você reage com outra pessoa, ou medo do que vai acontecer para você se aquilo continuar acontecendo. Então, por exemplo,
digamos que você não pegou um boleto e você viu que aquele boleto girou e deu uma fatura gigante para você, você sabe que não tem dinheiro para aquilo. Mas racionalmente, se você parar para pensar, você vai ter que resolver aquilo. Talvez você não saiba como agora, mas você vai ter que resolver. Então, você olha para aquilo e reage, faz uma tempestade de um copo d'água. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir. E agora aquele dinheiro que ia para aquilo, ou seja, você atrai a atenção de várias pessoas para que aquelas pessoas possam ser mobilizadas pela sua situação, para que você tenha um ganho de coitado de mim ali e que você tenha apoio. Pode não ser racionalmente. Aí você teve a atenção das pessoas, mas você não teve atenção positiva, é uma atenção pobre. E acaba que você se sente o quê? Depois que passa tudo aquilo, pior. Na hora é um pico de vício emocional, tá? Mas depois você se sente pior. Então, se você faz tempestade num copo d'água, ou conhece alguém que faz, compartilhe esse vídeo. Se você que faz, aprende a entender que você pode sim ter ganhos positivos com a não reação. Uma criança, por exemplo, que não recebe um grito absurdo no momento que ela está fazendo algo que você não concorda, ela vai primeiro entender que você a ama, ela vai ter um pai ou uma mãe que ensina a ela a ser um pouco mais equilibrados, e você vai ter muito mais sabedoria para lidar e ser firme, porque ser firme é necessário. Educar é extremamente necessário, pelo amor de Deus, não pare de educar. Mas de que forma? Por que você vai reagir? Por que você tem medo daquilo que aquela criança ou aquela pessoa, aquela situação veio até você? E como lidar com os medos? Confia no amor, nutre seu lado espiritual e emocional, aprende um pouco mais a se conectar com a sua essência e entenda, não é necessário reagir. A gente precisa mudar para o amor o quanto antes, e é através de uma postura um pouco mais equilibrada e mais calma diante do que te acontece, menos ganho emocional negativo, que você vai ganhar um outro lado da moeda que está te esperando, que é uma vida muito mais feliz, onde você gosta muito mais de você, por conta das reações e atitudes que você tem. Se você não assinou o canal ainda, assina agora, clica no sininho, faz algum comentário se você achar que foi relevante para você. E um grande abraço, até a próxima, eu acredito em você.